Olá, sejam bem-vindos. Nós somos a Igreja do Nazareno Central de Paraíba do Sul. Nossa missão é levar ao mundo a palavra do Senhor para que você e a sua casa sejam plenos na presença de Deus. Cremos que a palavra salva, cura, motiva e transforma. E nesses dias de dúvidas e incertezas, queremos compartilhar dessa palavra que é verdade e vida. Estamos separados, porém unidos no amor de Deus. Você aí na sua casa, no seu lar, e nós aqui, juntinhos, unidos em amor, na presença de Deus. Estamos, a partir de agora, no ar, e o que é melhor, conectados em Cristo. Então, fique bem à vontade, porque o culto vai começar. Um imenso prazer estarmos aqui mais uma vez. Vamos refletir em Salmos 16, 1 e 2, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Nós não possuímos outro bem além do Senhor. Que nós possamos, nesse dia, convidar o Espírito Santo de Deus para fazer parte da nossa vida. Ele nos deu um dia lindo, que nós possamos usufruir desse domingo, na presença do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante do Senhor, meu Pai. Queremos te agradecer por mais esse dia. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te amamos, nós te glorificamos nessa manhã e te dizemos, Pai, nós te amamos e precisamos do Senhor, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, cuida de cada um, cuida da nossa família, cuida daquelas pessoas que estão em leito de hospital, Pai, sem esperança, mas que seu Espírito Santo possa tocar nessas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor tem amor, o Senhor tem paz, o Senhor tem alegria, o Senhor tem esperança para nós. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Paizinho querido. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia lindo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, bom dia. Graça a nossa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Viemos para adorar-te a ti, Jesus. Viemos para adorar-te a ti, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te a ti, Jesus, nessa manhã.
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, Jesus. Viemos para prostrar-me diante de ti, Jesus. Nessa manhã queremos agradecer a ti. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me aos teus pés, Jesus, e reconhecer que tu és o nosso Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És tão maravilhoso, tão maravilhoso para mim. És tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. A tua presença é real aqui neste lugar. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, Senhor, me constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Sei que estás aqui,
podemos te sentir, Jesus. Posso sentir o teu calor. Vem nos envolver com os teus braços de amor, Senhor Jesus. Me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, Senhor Jesus. Faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, pois eu quero te ver, Senhor Jesus. Toca nos meus olhos. Graça e paz, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, estamos aqui com mais uma programação. Esta manhã nós vamos tratar de um tema muito especial para você, família, para você, em especial, homens. Nós vamos falar sobre homem, o sacerdote do lar. E eu gostaria muito que você já fosse compartilhando aí a nossa programação, esse momento tão especial, não é? Nós vamos trazer para você esse tema e é um bate-papo. Nós não debatemos, né, em nenhum momento aqui. Nossa ideia aqui não é debater, mas é trazer uma palavra edificante para o teu coração. É apenas um aconselhamento, um tipo de mentoria e uma palavra que edifique a sua vida. E nós vamos começar o nosso tema, nossa programação nesta manhã. É um tempo muito especial, um trabalho do nosso Ministério de Escola Dominical e Discipulado Internacional, daqui da igreja local, não é? Que tem como finalidade abençoar a vida das pessoas, não é? A missão do nosso Ministério de Ensino é formar pessoas, não é, ao caráter de Cristo, com o caráter de Cristo. E essa é a missão do MED, não é? Fazer com que crianças, jovens, adultos sejam formados ao caráter de Cristo. Então, nós estamos trazendo temas aqui para abençoar a sua vida. E para participar com a gente esta manhã, eu gostaria de convidar pessoas da casa, não é, que vão participar hoje conosco aqui. Nós estamos fazendo uma programação muito abençoadora para a sua vida e eu gostaria de convidar a nossa superintendente do MED local, que é a minha esposa, não é? Ministra Geni, que vai se assentar aqui e nós vamos trazer aqui uma palavra para o teu coração. Eu gostaria também de convidar esta manhã o meu pastor auxiliar, que é o pastor Evilásio, que também é meu irmão, não é? Em Cristo e de sangue, que vai participar com a gente para tratar desse tema, homens, sacerdote do lar. Então fique aí com a gente e nos ajude a fazer essa programação, nos ajude a fazer essa celebração, não é? É um pouquinho diferente dos nossos cultos, agora pela manhã, mas é muito bom que você participe, que você esteja com a gente aí. Você pode fazer
alguma pergunta, perguntas que nós pudermos responder por aqui, a gente vai responder. Agora, se forem perguntas que não temos condição de falar aqui neste momento, ou responder aí a sua dúvida, nós enviamos para você depois também aí pelo WhatsApp, tá bom? E falamos com você pessoalmente, respondemos você fora do ar também depois. Mas você pode enviar alguma pergunta, alguma dúvida ou questionar algo que você acha que deva fazer. E nós vamos aqui interagindo juntos para que seja melhor a nossa programação. Você pode falar com a gente por esse número que está na tela, nós vamos responder você depois, não é? Ou vai chegar aqui a pergunta e nós vamos falar aí a respeito do que você perguntou. Se você não quiser que identifique você também, fique à vontade, é só colocar e a gente não identifica, tá bom? Mas compartilhe aí para a sua família, para os seus amigos, nas suas redes sociais, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Eu gostaria de orar pelas famílias agora, por você que está nos assistindo, pela sua casa. Quem sabe você está precisando de uma resposta de Deus. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar seu ministério, tá bom? Então, ore por nós e nós oramos por você. E assim nós vamos vivendo o Evangelho de Cristo, tá bom? Deixa eu orar pela sua vida. Feche teus olhos se você pode, por favor. Santo Deus, muito obrigado. Obrigado porque esta manhã o Senhor nos dá mais uma oportunidade, ó Deus, de falarmos a estas pessoas. Pessoas, Pai, que nos ouvem por um dispositivo, mas nós te pedimos que o Senhor os visite, os alcance em nome de Jesus e que a vida deles seja repleta da bênção, do amor, da graça do Senhor Jesus. Cuide agora desta família, deste homem, desta mulher. Se porventura há alguém enfermo, que o Senhor cure para a glória do seu santo nome. Se porventura há alguém em aflição, em alguma situação adversa, entre com a sua providência, mude tudo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Paizinho querido, que o Senhor guarde essa casa. Se porventura tem uma mãe que chora, um pai que chora, a falta do seu filho, um filho que saiu ontem à noite, até agora não voltou, filhos que talvez estejam nas drogas, estejam vivendo um tempo, Senhor, ó Deus, de afastamento do Senhor, de rebeldia contra a sua palavra. Em nome de Jesus, muda esse quadro, cuida dessa família, guarda essas pessoas, Pai, preencha o vazio que há no coração delas. Ó Deus, talvez tem pessoas agora nos assistindo, pensando como será o dia de amanhã. Talvez, ó Deus, pessoas que as suas empresas estão passando por dificuldades, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas a Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor, Deus, o nosso Deus, é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero te pedir, Senhor, com a providência na angústia financeira, na angústia, ó Deus, do relacionamento, ó Deus, na angústia desse irmão, desta irmã, ó Deus, entre em qualquer situação na vida dessa pessoa que lhe causa qualquer embaraço, qualquer angústia. Entre agora, em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, ajude essa pessoa, ajude esse homem, esta mulher de Deus, essa pessoa que nunca teve experiência contigo também, ajude, dê a essa pessoa uma experiência nova, uma nova experiência de vida, e agora contigo. E faça, Pai, com que esta família receba o socorro do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, abençoe do menor ao maior da casa. Ó Deus, do mais novo ao ancião, em nome de Jesus. Cuida de tudo, para a glória do Senhor. Toma esse momento nas Tuas mãos e que seja um momento de edificação para a vida dos nossos, ó Deus, dos nossos irmãos e dessas pessoas, amigas, que estão nos assistindo agora. Amém e graças a Deus.
Amém. Glória a Deus. Que bênção estarmos aqui na presença de Deus. Vou lembrar mais uma vez, compartilhe a nossa transmissão. Estou aqui aguardando também a sua pergunta no WhatsApp, tá bom? Por esse número que está aí na sua tela, você pode se corresponder com a gente e nós vamos estar aqui te aguardando para responder a sua pergunta. Nós vamos começar aqui o nosso momento de bate-papo, certo? Mas eu quero dar aqui a palavra agora para dar as suas considerações iniciais para o pastor Evilásio, que é o nosso convidado de hoje para esse momento agora pela manhã. Então, ele vai estar aí cumprimentando você que nos assiste. Bom dia, você que nos assiste, família, Igreja do Nazareno Central, pastor Fábio, ministra Geni. Vai ser um período que estaremos juntos aqui, compartilhando, aquilo que Deus tem ensinado para as nossas vidas. Nós teremos um momento aqui onde iremos falar do homem como sacerdote, do lar. Que Deus possa nessa manhã falar com você. Será um prazer estarmos juntos aqui. Ministra Geni, nossa incumbida de cada domingo, de estar aqui, por ser a superintendente do Ministério de Ensino da Igreja, do MED, e ela está também agora com a palavra para dar suas boas-vindas aí, Fique à vontade. Amém. É um prazer, como eu já disse, é um prazer estar aqui. E esse tema que nós vamos tratar, no meio de dois homens de Deus, com um tema desse, é um prazer estar aqui. É muito bom nós estarmos tratando a cada domingo de cada tema. Tem sido muito interessante e eu acredito que de muito valor para você também. Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Meus amados, fique com a gente nos próximos minutos. Nós vamos ser o mais breve possível, mas dentro do tempo da nossa programação, para abençoar a sua vida. Fique com a gente, compartilhe aí e vamos ser abençoados. Deixa eu iniciar aqui. Nós, como já falamos aqui, o nosso tema hoje é homem, sacerdote do lar. E eu quero ler um texto muito clássico para falar desse assunto, que encontra-se em Efésios capítulo 5, vou ler apenas o versículo 25, que diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Bem, nós sabemos que todos nós fomos chamados como sacerdotes em Cristo. Cristo nos separou para sermos sacerdotes. Então, a igreja, ela é considerada, todos nós somos considerados sacerdócio real. Todos nós, em Cristo, somos sacerdote. Isso, tanto o homem é sacerdote, quanto as mulheres passam em Cristo também ser sacerdotisas. Elas receberam, todos nós recebemos de Deus essa incumbência, essa atribuição de sermos sacerdotes. Recebemos isso a partir de Cristo. Isso é atribuído a nós para sermos como sacerdotes, como servos do Deus Altíssimo, filhos do Deus Altíssimo. Recebemos essa incumbência e recebemos isso também para a vida familiar, para sermos sacerdotes em casa, para sermos sacerdotes da nossa família. Nós sabemos que família, algumas se parecem mais um pouquinho, outras são um pouco diferentes, e nós sabemos que, como por exemplo, quando Deus criou a mulher para ser uma ajudadora
do seu marido, como diz Gênesis capítulo 2, versículo 18, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Sabemos que Deus, ele definiu também o papel do homem como o cabeça da casa, ou seja, o governo da casa. Deus incumbiu o homem. E isso é demonstrado em Gênesis desde a criação do primeiro casal, do homem e da mulher. E quando a mulher recebe uma investida da serpente, que era Satanás, representada pela serpente, a gente vê que quando Deus vai procurar e vai fazer um certo tipo, vamos dizer assim, uma cobrança, ou vai... Deus vai ali saber o que estava acontecendo. Deus não fala com a mulher, ele fala com o homem. Isso significa que Deus estava responsabilizando o homem, mesmo sendo a mulher aquela quem foi, na verdade, enganada primeiro, não é? E ela leva esse problema ao marido. Mas quando Deus cobra, Deus não cobra de quem errou. Deus foi lá, Deus cobrou do homem. Não cobra de quem levou essa investida para dentro da sua casa, vamos dizer assim, mas Deus cobra isso do homem, porque o homem tinha o papel de governo. Ele recebe o papel de do governo, ou do governante, do cabeça da casa. Ele recebe esse papel dentro do seu lar. E é justamente por esse aspecto que nós queremos começar abordando os deveres do homem como um sacerdote do lar, porque o homem ele tem esse papel, ele tem o papel de cuidar da sua família, ele tem o papel de ser o provedor, ele tem o papel de ser o trabalhador e levar para esse lar, dar um direcionamento para esse lar, levar o sustento para essa casa, direcionar seus filhos, pelo menos deveria ser assim, direcionar os filhos, direcionar como cabeça da casa o que vai acontecer, como vai ser. Vamos decidir juntos, mas olha só, eu vou dar um direcionamento como o cabeça da casa. Então o homem ele tem esse papel, e esse é um papel fundamental. E parece que isso parece que está se perdendo, parece que os tempos vão mudando e essas coisas estão se perdendo, esses valores se perderam. Hoje nós estamos vendo um papel muito invertido, nos nossos dias. Então nós vamos tratar disso aqui de forma muito simples, mas de forma que possa abençoar também a sua vida. E pensando nisso, no homem como sacerdote, no homem como o cabeça da casa, como a pessoa que tem o papel, que tem o governo, Pensando nisso, eu quero iniciar agora, dando voz aos nossos participantes aqui, que é o pastor Evilásio e a ministra Geni. Uma mulher, vai falar um pouquinho hoje sobre o papel do homem. E ai dela, se falar alguma coisa diferente do que nós queremos ouvir aqui. É ou não? Estou brincando, Nós vamos discutir isso de forma mais bíblica possível, tá bom? Mais bíblica possível. Então, eu vou para a primeira pergunta. Qual é a autoridade do marido? Autoridade do marido. Não, qual é a autoridade do marido, não só sobre sua esposa, mas também em relação ao governo de sua casa, como sacerdote? A pergunta, nós três vamos comentar, mas eu vou passar primeiro ao nosso convidado, que está cumprindo até aqui um papel de convidado hoje, porque ele também lidera os homens aqui da igreja, trabalha com o nosso grupo de homens. Então ele foi convidado para falar junto com a gente aqui. Eu vou passar para o pastor Evilásio. Então eu vou repetir a pergunta: qual é a autoridade do marido, não só sobre sua esposa, mas também em relação ao governo de sua casa, como sacerdote? Pastor Evilásio, pode fazer seu comentário e vamos juntos.
Bem, entendemos que o homem ele foi constituído por Deus, né, para ser o líder, para ser o sacerdote. E quando o pastor Fábio falava aqui de Gênesis, veio assim uma lembrança na minha memória, o seguinte: quando a mulher Eva, ela comeu ali do fruto do pecado, nós sabemos que Deus, quando ele vai ali pedir um relatório ao homem, que foi Adão, pelo qual ele constituiu primeiro, ele foi em Adão, ele não foi na Eva, né? Porque Eva, né, ela foi o que? Alguém para ajudar a Adão, alguém para, vamos dizer, sustentar o ministério de Adão. E quando chega aquele momento da cobrança, Deus foi cobrar quem? Adão, porque Adão era quem Deus tinha levantado como líder do Éden. Alguém que iria ali colocar nomes nos animais, alguém que iria cuidar de tudo. Eva estava como alguém para auxiliar, né? E quando nós vemos esse árduo trabalho do homem, mas nós precisamos saber que esse compromisso é nosso, nós como maridos, né? E Deus, ele nos dá o sustento para que possamos suportar essa tarefa árdua que Deus nos permitiu, né? E sabemos que é um dos aspectos muito importante, né? Nós como marido, nós precisamos entender o nosso papel dentro da nossa casa. Nós precisamos saber que nós como marido, nós temos a responsabilidade, não somente como a Bíblia diz, amai a tua esposa, mas alguém que tenha a responsabilidade de levar o alimento, de amar também os filhos, cuidar, ter a responsabilidade de dar o direcionamento naquilo que é preciso. É interessante que, muitas das vezes, as pessoas parecem que confundem. Parece que o marido, ele esquece que ele é o sacerdote da casa. Aí, de repente, vem a sogra, vem a mãe, vem um cunhado ou vem um irmão e começa a querer governar essa casa. Não é por aí, né? O homem, ele precisa estar ciente que quem governa a sua casa é ele, porque ele foi levantado como sacerdote. Por exemplo, Jesus, quando ele vai escolher os seus discípulos, né, ele escolheu os homens. Né? Para quê? Para poder ser alguém que seria os sacerdotes. E iria orientar, né, aquelas pessoas que estavam ali. E a família, se ela não for bem conduzida por esse sacerdote, por esse líder, dentro da sua casa, ela vai ter sérios problemas, né? Ela vai ter sérios problemas. Porque se você administra bem a sua vida, seja ela espiritual, seja ela secular, né, você vai estar bem. Mas você começa a administrar, né, ali a sua casa, ou o que for, ou a pessoa em si, o homem, não é normal em si, fora de uma boa administração, como as coisas acontecem, né? É assim, o né? homem ele tem esse papel, né? É fundamental, além de bíblico. Eu vou passar, né? A gente sabe que isso é um assunto muito vasto, isso dá discussão para mais de metro, né? Mas nós vamos passar agora para uma mulher, mas ai dela, né? Olha lá o que você vai falar, hein? Mas fique à vontade, estou brincando, é só para descontrair. Fique à vontade para falar aí, tratar do seu... trazer aí a sua palavra a respeito disso. Amém, é verdade. Então, como já foi falado aqui, Deus deu autoridade para o homem, né? E deu o papel da mulher como auxiliadora, né? E, infelizmente, hoje em dia, existem casas que o homem nem sabe do que está acontecendo dentro de casa, né? Mas a mulher esquece que a autoridade é do marido. E se Deus fez isso, na verdade, é porque cada um aguenta um tipo de coisa, né? O homem tem o DNA dele, a mulher tem o DNA dela, e Deus fez isso. Deus é sábio, então ele sabe que o homem que tem essa autoridade. Uma vez eu ouvi uma pregação que fala, se Adão tivesse pegado Eva e tivesse levado à presença de Deus, quando aconteceu, a situação seria outra. Mas o que aconteceu? Adão ficou ali meio que omisso naquela situação. Eva pecou, né? O diabo fez ela pecar, né?
E Adão ficou meio que omisso ali, jogou a culpa para cima da mulher, né? E se Adão tivesse pegado Eva, falei, vem cá, você errou, então vem cá, vamos lá em frente ao Senhor e vamos participar a Ele, o que está acontecendo. É isso que a gente precisa entender. A autoridade é do homem, né? A mulher tem que ser submissa ao homem, e a gente, às vezes, não entende muito bem esse papel de submissa. Nós vamos falar disso. Né? Nós vamos falar sobre isso. Mas a reação que nós temos, de acordo com o que está acontecendo, é que vai definir o resultado. Então, erramos, vamos colocar na presença do Senhor para ver a direção a tomar. Mas a autoridade do sacerdócio dentro de uma casa é do marido. Então, eu quero usar até o texto bíblico aqui para embasar, né, o que nós vamos falar, para a gente também não fugir, né, de um direcionamento de Deus, porque nosso direcionamento aqui é dado por Deus. Olha só, Efésios, mesmo texto que eu li, mas eu vou ler alguns versículos antes, que é o versículo 22, a partir do 22, que diz assim, olha, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Eu acho que esse texto ele fala por si só. Não é? Dada a autoridade ao homem, porém, isso vai muito do posicionamento, não é, que cada um toma. O grande problema, o homem tem essa autoridade, mas o grande problema é que, às vezes, ele não tem posicionamento. Olha só, que coisa linda, a Bíblia nos instrui, olha, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ou seja, nós usamos dizer que a presença das mulheres nas igrejas, às vezes, é maior do que a dos homens. Isso mostra o quê? Que essas mulheres, elas se sujeitam muito a Deus, certo? Então, o que a Bíblia diz para as mulheres? Que elas se sujeitem aos maridos como elas se sujeitam a Deus. Não é? E diz também que porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, como cabeça, significa que esse homem ele tem o dever, certo? Isso aqui não diminui a mulher, mas dá um cargo, uma autoridade aos homens, não é? De pensar pela sua família, pensar pela sua casa, pensar pela sua mulher. Isso não pode ser omitido. Então, a autoridade do marido, não é, que a Bíblia trata sobre ela estar acima, não é, ter autoridade sobre esta mulher, não quer dizer que esse homem é quem manda, não quer dizer que esse homem é quem dar as ordens, pronto e acabou. Não, isso é o papel de governo, isso não pode ficar confundido. É um papel de governo. Isso é que os homens devem assumir responsabilidades. Não é mandar e na hora de assumir as responsabilidades que um homem tem que assumir, ele abre mão. Até então que o homem ele é o provedor do lar. Sim, né? em todos os sentidos. Em todos os sentidos, ele, né? Isso faz parte do homem. Né? Em todos os sentidos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da nossa cidade. Você passa nas ruas de Paraíba do Sul, quem são as pessoas que varrem as ruas, na maioria delas? Mulheres. Geralmente mulheres. Mulheres. Por quê? Aqui em Paraíba do Sul tem mulheres capinando à beira das calçadas. Por quê? A mulher está assumindo o papel do homem. Porque muitos homens que não assumem o seu papel, ficam em casa, não pegam qualquer serviço, não quer ganhar qualquer salário, não trabalham por menos de tanto,
né? Eu não pego serviço pesado, eu não pego no pesado, mas a mulher pega. Por isso que os valores estão sendo invertidos. Um homem fica dormindo até tarde, porque perdeu a direção de qual é o seu papel. Aí o que acontece? Uma mulher não deixa esse texto se cumprir. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Por que isso está se perdendo? Porque essa mulher, ela passou a ser a governante da casa, ela que leva o alimento, ela que cuida do filho, ela paga a escola do filho, ela leva o filho no médico, ela capina a rua e o marido fica em casa. E ela chega em casa e tem que fazer o trabalho de casa. Então, o que condiciona as mulheres não respeitar o governo desse homem é justamente isso. É que o homem não está cumprindo o seu papel. Maridos, se vocês querem que suas esposas se sujeitem à sua autoridade, você precisa assumir o seu papel de governante da sua casa. Você precisa ser governante da sua casa. Você precisa pensar para ajudar a sua família. Então, esse homem, ele não tem só autoridade sobre a sua esposa, mas ele também tem autoridade em relação ao governo da casa. E essa autoridade é responsabilidade, né? Responsabilidade. Né? A autoridade do homem é a responsabilidade que ele tem como marido. Exatamente. Verdade. E se ele recuar, aí a mulher vai ter que sobressair, né? Que alguém tem que até- fazer alguma coisa, né? Não, e até muitas das vezes, como o pastor mesmo disse, o homem, quando ele foge das responsabilidades dele, acaba a mulher tomando uma carga pesada sobre os ombros, né? Aí você muitas das vezes, acaba como homem, como marido, dando a brecha para sua mulher fazer até mais do que você. Né? Verdade. Pelo qual Deus chamou o homem para ele ser responsável. A mulher está do lado do homem para poder o quê? Ajudar, orientá-lo. Muitas das vezes, principalmente nós como cristãos, a esposa, quando ela está do lado, ela está o tempo todo orientando. Olha o caminho, olha, talvez você falou isso, ou talvez você fez isso. Ajudando, né? né? Ajudando. Pela sensibilidade da mulher, que é maior. Né? Olha, né? nós temos uma pergunta aqui a respeito desse tema. Isso aqui vai abrir precedente para você também nos perguntar, tá bom? Tem uma pergunta aqui, ó. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente tem algo a completar aqui. A pergunta não está identificado, então nós só vamos fazer a pergunta e não vamos identificar também quem perguntou. Mas a pergunta o homem sendo sacerdote e a cabeça, significa que ele manda em tudo? E aí? O homem sendo sacerdote, e a cabeça, significa que ele manda em tudo? Então, quer responder? Pode falar, eu também vou falar. O que acontece? Esse mandar em tudo. A mulher, ela tem um jeito especial. E o marido, como a gente já falou, autoridade, responsabilidade é do marido. Mas a mulher, ela ajuda ele a tomar as decisões. Ele não toma decisões sozinho. Verdade. E a mulher ajuda. Ela é auxiliadora. Exatamente. Então ela tem o papel, ela tem também o seu papel fundamental nas decisões. Não significa que a mulher não toma nenhuma decisão, Sim. né? Ela ajuda nas decisões, porque ela é auxiliadora. Ela ajuda em tudo. Não é? Ela pode ajudar até nas despesas da casa. É o que nós não podemos confundir essa autoridade, ou seja, vamos dizer, o homem mandão, da autoridade. Com autoritarismo, né? Não Isso, autoritarismo. e é muito, muito diferente. Porque você ser o cabeça da casa, né? A pergunta aí que foi, não é você chegar, olha mulher, hoje eu quero que você faça, isso, já fez isso. Não é bem dizer isso. Tudo conversado, tudo orientado. Porque até mesmo, como eu falei no início, sobre a administração do seu lar, sobre você governar o seu lar. Se você chega, gosta das coisas no mínimos detalhes, então você, como líder da sua casa, você precisa orientar os filhos, né, a sua esposa, né? Fala, poxa, eu gosto dessa forma, vamos tentar fazer por aqui. Tudo né? como um acordo, né? Como um acordo, não é você chegar como autoritarismo, né? E não vai dar certo. E outra coisa muito interessante, que tem mulher que ela só fica em casa.
só fica em casa, mas ela trabalha o dia Verdade. inteiro. Olha É só, verdade. eu vou Né? também, O trabalho de casa. Agora nós abrimos para pergunta, vai ficar mais corrido o nosso tempo, mas a gente vai conciliar isso aqui, tá bom? Olha só, já tem uma outra, agora não é nem bem uma pergunta, mas é a opinião de uma mulher, né? Olha só, vou responder a pergunta, mas vou voltar aqui na opinião. Não sei se pode se identificar, se puder, dá um ok aqui, se pode identificar aqui quem mandou essa opinião aqui. Eu vou até dar um oizinho aí, você vê que foi você aí, você pode ou não. Mas olha só, ser o cabeça não significa, não é? Ele ser não significa que essa mulher, não é? Ela é o capacho desse homem, não é? Ser o cabeça e a mulher ter que se sujeitar significa submissão, né? É a submissão. O que é a submissão? É estar sob a mesma missão, ou estar dentro, melhor dizendo, da mesma missão. Não é? Não significa, o governo do homem não significa que ele deve exercer autoritarismo. Uma coisa é ter autoridade, outra é ser autoritário. Ter autoridade parece que é a mesma coisa, mas não é. A autoridade, ela é reconhecida. Autoritarismo é imposto. Quando eu sou autoritário, eu imponho que aquilo aconteça. Quando eu tenho autoridade, as pessoas reconhecem que aquilo precisa acontecer. Certo? Isso é em todos os lugares. Eu não preciso impor liderança, eu não preciso impor governo dentro de casa. A minha esposa vai entender isso com a minha ação. Se eu sou aquele homem que ama a minha esposa como Cristo amou a igreja, o que significa isso? Como Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Ele morreu por ela. Se for preciso morrer pela tua família, você morre pela tua família. Isso, sua esposa, sua família, seus filhos vão enxergar isso. E eles mesmos vão te dar autoridade. A pergunta... Eita, eu vou aqui agora. Quem deu aqui uma boa opinião aqui foi a Ana Carolina. Ela autorizou a gente falar aqui. A Ana Carolina diz assim, ó, no seu comentário aqui, o homem, quando pergunta à sua esposa sobre qual é a sua opinião em relação aos assuntos da casa, é um jeito também de honrar essa esposa. Olha só, é verdade. Legal. Então, olha só, quando o homem participa a mulher de qualquer decisão, isso vai demonstrar até mais autoridade, porque ele está governando. Verdade. A mulher não é auxiliadora? O que é o papel do auxiliador? Não é auxiliar? Ela vai ajudar a desvendar as dificuldades do problema. Sim. Vocês podem falar, tá, gente? Porque nós como marido, o marido ele precisa entender que ele é alguém que dá proteção à sua família. Uhum. Ele não é para ser autoritário. Eu que mando, calou a boca. Não, não é isso. Você tem que trazer proteção para a família, proteção para os filhos. Isso é ser alguém que é um sacerdote. Ser o sacerdote é o homem que leva a mulher à oração, que leva a leitura da palavra de Deus. Às vezes, quando o homem perde a autoridade? Quando a mulher que tem que ficar insistindo, que senão ele não vai num culto. A mulher tem que ficar insistindo, senão ele não vai fazer compra. A mulher tem que ficar insistindo, senão não tem nem o que fazer dentro de casa. Deve trazer a família para a igreja, e sem contar que, assim, o que é autoridade? Chega em casa e briga com a mulher porque não tem carne pronta? Não, a autoridade é o quê? Você colocou a carne lá na geladeira para fazer, a mulher entendeu, não. Ele usou o governo e a sua autoridade e eu, como auxiliador, eu faço agora esse alimento para ele se alimentar. E auxiliadora sábia, sim, né? O que Deus quer de nós, né? Tem mais aqui. Né? Agora ficou quente o negócio aqui, que ficou até difícil para a gente, né? Pois a opinião da mulher é relevante para ele, para o homem. Olha só, assim como a Bíblia nos diz, isso aqui são falas aqui no WhatsApp, tá bom? Assim como a Bíblia nos diz que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus
aos seus antes. Né? Acredito que Deus não faz nada sem a revelar aos seus filhos. Né? Certamente o Senhor, soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, como diz Amós 3:7. É isso aí. Assim o homem usa o modelo do Senhor na direção do lar. Isso mesmo, parabéns pelo comentário aqui, bom comentário da Ana Carolina, e é isso mesmo. O homem deve usar o pensamento bíblico, não é? E sem esquecer que o primeiro ministério é dentro da nossa casa, é a nossa família. Né? E que cada um cumpra o seu papel, porque se um falhar no papel, as coisas ficam difíceis. E ter o papel fundamental de saber que o seu primeiro ministério é família, não significa... gente, eu gosto muito de revelar isso, de falar isso. Existe uma confusão naquela palavra que dizem, não é versículo bíblico, mas dizem sempre assim: primeiro Deus, a gente sabe, amai a Deus sobre todas as coisas, é verdade. Segundo, família. Terceiro, as pessoas vão dando posicionamento e as pessoas elas vão dando, como diz, numerando posições. Não é? Vão numerando posições. Deus, eu particularmente penso que tem até uma regrinha para isso. Porém, eu não consigo enxergar família separado de igreja e Deus. Primeiro é Deus, depois família, depois igreja. Então, quando que você vai cultuar? Porque se você for dar primeiro a família, aí a família fala assim, não, hoje nós vamos para o shopping, não vamos para o culto, não. Que dia que você vai dar para Deus se você não vem num culto? Que dia que você vai dar para Deus se você não lê uma Bíblia? Então, quer dizer que isso não tem separação, gente. Tem gente que quer separar. Deixa eu aproveitar esse momento aqui. Gente, não se separa. Quando eu te pergunto assim, o que é mais importante? Amor ou dinheiro? Se eu te perguntar, o que você responde? Gente, não existe mais importante, não tem como separar, cada um tem o seu lugar na vida. A vida é uma junção de coisas. Dinheiro não é mais importante do que amor, amor não é mais importante que dinheiro. O que é mais importante nisso tudo é Deus, mas Deus faz a junção disso tudo. Não tem como separar, você não tem como viver família sem viver para Deus. Você não tem como viver um bom relacionamento em família se o amor de Deus não estiver em você. Então, não existe essa separação. Família, sabe qual é a prioridade? Família, Deus e igreja. Verdade. O que é isso? É o Deus da igreja, a família como igreja e a igreja funcionando, que é a família. Então, meu querido, minha querida, se você é o sacerdote do teu lar e pensa, primeiro Deus, depois família, não tente separar isso. Se você separar isso, domingo, em vez de você ir adorar a Deus, que é em primeiro lugar, sabe para onde você vai? Para o shopping, para a praia, para tudo. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Tenha esse tempo, mas tenha também o tempo de Deus na sua vida. Traga sua família para a igreja. E o sacerdote da casa é que orienta isso. O problema é que tem sacerdote orientando o contrário. Não, eu vou cuidar agora da minha família. Agora eu aposentei e vou cuidar da minha vida. Cuidado, que essa independência, essa autonomia pode te trazer problemas. Não tem como melhor você cuidar da sua família na presença de Deus, na casa de Deus. Outro né? jeito. E é o que o pastor Fábio disse. Infelizmente, muitos maridos têm se perdido nessa caminhada, né? Porque dá a impressão que a igreja é o obstáculo, né? Dá a impressão que a igreja é algo que te atrapalha, né? Eu trabalho a semana toda, faço as minhas obrigações da semana toda, aquela coisa toda, e às vezes é hora de eu estar com a minha família, né? Fazer o papel de sacerdote, né? Indo com a família. Como o pastor mesmo fez, não é pecado você tirar um dia, sair com a família, um final de semana, não é pecado. Né? Mas tem que andar junto. Né? A divisão. Ou melhor, né? não tentam nem fazer uma divisão. O problema é que tentam selecionar a ordem. Né? Não está me faltando a palavra aqui, mas numerar a ordem. Só que a ordem entre Deus, família e igreja, ela não existe, é um só.
É o primeiro. Tem que andar juntos. É o primeiro, isso anda junto. Não tente dizer que é Deus, família. Então, sacerdote do lar, aprenda isso, porque senão você nunca vai amar a Deus sobre todas as coisas. Porque difícil quem tira um tempo, certo? Se você já não tem tempo, nem para a família direito, que dirá você vai ter para Deus, certo? Se você não tem tempo nem para a família direito, não tente separar isso. Então, família, homem de Deus, mulher de Deus, você homem que está nos assistindo, traga a tua família para a presença de Deus. Não tente pontuar, dizendo que é Deus, família e igreja. Não, é Deus, família e igreja, é junto. Aí o resto vem numa ordem. Aí você põe uma ordem, não é? Mas Deus, família e igreja está está Deus sobre todas as coisas. Depois família e igreja, adorando a Deus. Não tem como separar. Não tem como. Não tem E como. se separarmos de Deus, vai ficar muito difícil, né? Difícil. Gente, olha só. Vamos andar um pouquinho aqui com a pergunta. Quem quiser, continue falando aí. Tá bom? Continue, não sei se a gente está conseguindo responder, alcançar aí o teu anseio da pergunta, mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Olha só. Segunda pergunta. Com a emancipação da mulher, agora no século XXI, acho que desde o século... A gente fala século XXI, mas já há algum tempo, né? Agora mais, mas há algum tempo isso já vem acontecendo. Mas com a emancipação da mulher do século XXI, como um homem deve se comportar quanto ao seu papel de sacerdote? A gente já falou um pouquinho disso aqui, já misturou um pouco, né, falando, mas eu quero até começar falando sobre isso aqui, apesar de todos nós já termos falado um pouco. A emancipação da mulher, o que é isso? Que emancipação é essa? É essa obrigação que a mulher tem de trabalhar, não é? E a mulher está se sentindo um pouco mais independente, a mulher está um pouco mais autoritária. Então, como um homem ele deve se comportar? Nós acho que já falamos disso aqui. Comportamento não é outro senão assumir o seu papel de sustentador. Por exemplo, por que a mulher ganha essa emancipação, essa autonomia? Quando um filho faz alguma coisa em casa que não é do agrado do pai, por que esse pai não chama atenção? E ele diz assim, vou falar com a tua mãe, hein? Ô pai, em nome de Jesus, homem de Deus, não faz isso não, você é o pai. Você não precisa falar com a mãe. Por isso que as mulheres estão ganhando autonomia. Os filhos vão falar alguma coisa, fala para quem? Para a mãe. Se o pai estiver sozinho, não, vou esperar a mãe chegar, porque a mulher está ganhando espaço, porque os homens estão recuando. É verdade. Então pode falar aí, pastor Vilásio, também. Como já até comentamos um pouco sobre isso. Quando o homem ele passa a recuar das suas obrigações, ele está dando liberdade para a mulher fazer. Não tem jeito. Isso em ambos lugares. Né? Nós vemos, vamos dizer aí, né, na nossa sociedade, mulheres governando, líderes de muitas coisas, dentro das igrejas, né, mulheres liderando. Mas por quê? Porque nós, maridos, nós homens, muitas das vezes temos deixado a desejar. Né? Nós temos deixado, muitas das vezes, as mulheres tomar direção. Não vejo pecado nisso, isso é legal. Porque a mulher, quando ela tem consciência do que ela está fazendo, né, ela vai chegar dentro de casa, o sacerdote é o marido. E ela vai entender muito bem essa situação. Né? E ela vai saber que, peraí, eu tenho as minhas obrigações, né, mas eu sei que quem comanda o meu lar é o meu marido. Nós até quero abrir aqui um parênteses e deixar muito claro que nós não temos problemas com mulheres liderarem também. Muito pelo contrário. Minha esposa, ela é a nossa líder aqui no Ministério de Ensino. A gente não tem problema com isso. Ela é uma ministra local. Como ministra local, ela está no caminho para ser uma pastora na Igreja do Nazareno. Se ela continuar a vida ministerial dela, do jeito que a igreja exige, dentro das normas
né, do nosso manual, ela será uma pastora, vai passar pelas entrevistas, né, e ela vai ser uma pastora. Nós não temos problema com isso. Verdade. Por isso que hoje nós íamos tratar esse assunto aqui entre 3 homens. Porém, nós resolvemos, não, vamos botar uma mulher para as pessoas também perceberem que não há um preconceito quanto a isso. Nós não estamos falando por preconceito. Nós não estamos falando que a mulher não deva ter, não é? Isso aí, não que ela deve o seu direito. Nossa isso. igreja, por exemplo, ela ordena mulheres. A gente não tem problema quanto a isso. Mas por que também que isso está acontecendo? Porque os homens estão recuando. Por que que as mulheres a cada dia mais estão ganhando papel de deputadas, papel de presidente da república, papel de governantes? Por que que a mulher está governando quando o homem sempre foi chamado? Porque ela está ganhando direitos. Isso é normal. É verdade. Glória a Deus Glória por a Deus, isso. com certeza. Isso é muito bom. Com certeza. Sou a favor desses direitos. É verdade. Porém, os homens precisam entender que nós estamos falando de lar. Dentro do seu lar, ele deve ser o governante. Por exemplo, pastor, cortando aqui a ministra Geni, eu lembro de casos que eu já ouvi, já, né, comentaram comigo, de um marido chegar dentro da casa e falar assim: aqui está o salário, toma e se vira, faz o que você acha que deve fazer. Aí você para pensar, um homem desse... Se vira com o resto, né? Se vira com o resto. Então, quer dizer, ele deu liberdade. Se a mulher quiser arrumar um outro na rua, ele pode. Ela vai arrumar um dinheiro para quê? Para sustentar a família e os filhos. Tá, irmão, me perdoe essa expressão. É que muitas das vezes, onde eu quero chegar, que muitas das vezes nós homens passamos a ser machista. E somos covardes como as nossas atitudes. Nós precisamos ter cuidado para não cair nessa situação. Né? E a mulher ela vai fazer o quê? Né? É um erro do homem. Né? E a mulher ela vai ter a liberdade dela fazer na situação que ela está passando. Né? Como nós falamos, eu acho bonito ver a mulher, ela está liderando um grupo de mulheres, ela está na frente de um trabalho. Né? Nós temos aqui, são 3 jovens que trabalham na nossa mídia. Isso é legal, né? Isso é lindo isso, porque estamos vendo a liberdade que as mulheres estão tendo nesse século XXI. Né? Mas eu creio que muitas que estão tendo essas liberdades, elas sabem o seu papel. É verdade. E outra coisa, nós temos uma outra pergunta aqui. Vamos finalizar. Eu queria abrir parênteses Eu não tenho aqui. identificação também de quem é, mas vamos fazer e vamos falar. Que legal. Só um minuto. Obrigado. Vamos eu lá. Queria abrir um parênteses aqui a respeito da emancipação da mulher. O que acontece? Há muitos anos atrás, vamos lá voltar 50 anos atrás, a mulher ela não tinha voz. Não tinha nenhum então, direito. O que está acontecendo hoje que radicalizou muito. A gente tem que ter um equilíbrio. A mulher não tinha voz, mas hoje ela tem voz. Então a gente tem que ter um equilíbrio nisso aí. Né? Ela tem voz hoje, ela pode ajudar o marido. Ela é para isso. Né? Então a gente tem quando a mulher ela faz o seu papel sabendo, né? Isso é ótimo. Né? Eu tenho lá minha esposa, ela faz lá, ela trabalha por conta própria, ela faz bolo, né, caseiros e tal. E isso acho que não me ajuda muito. Claro, mas ela nunca deixou de entender qual é o meu papel dentro do meu lar. Como a ministra Geni, ela sempre trabalhou fora, mas ela nunca deixou de saber qual era o papel dela. E pode acontecer isso é importante também, dentro do lar. Né? E pode acontecer da mulher ganhar mais que o marido, da mulher estar empregada e o marido passar por uma fase difícil. É verdade. Olha a pergunta aqui. A pergunta, olha, é uma boa pergunta e eu vou dar uma resposta bíblica para isso. Eu não sei quem fez a pergunta, não tenho identificação. Mas eu não sei se a pessoa também quer se identificar, mas não tem problema, não precisa se identificar se não quiser. Eu só tenho um número aqui, mas eu vou para... A pergunta olha só, como devo agir quando o marido não é convertido? Eita, pergunta boa, nós vamos para a Bíblia responde isso. 1 Coríntios, capítulo 7, dá resposta para isso, olha só. A mulher, a partir... Pode ler minha irmã, eu acho que foi uma mulher que fez essa pergunta aqui, pela pergunta foi uma mulher. Né? Então, minha irmã, eu vou te dar uma orientação. Leia 1 Coríntios, o capítulo 7, depois com calma, mas eu vou ler esse mesmo texto aqui a partir de algum versículo, do versículo 4. Olha só. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido,
e também da mesma maneira, olha só, então olha a igualdade, está vendo? Então não tem discriminação a Bíblia. E também da mesma maneira, não tem poder sobre o seu próprio corpo o marido. Perdão, deixa eu voltar ao texto, porque eu perdi o fio da meada aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontingência. Digo, porém, isto como o que por permissão e não por mandamento. Porque queira que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom que ficassem como eu. Talvez Paulo fosse solteiro, né? Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, se apartar, que fiquem sem casar, e que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Eu quero pegar um texto aqui, vai ficar muito comprido eu ler esse texto todo. Olha só, agora a resposta para a irmã que fez a pergunta, versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, certo? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, o papel do marido independe se ele é crente ou se ele não é crente. Se ele é o sacerdote, certo? Aonde entra, mas ele vai me dar um direcionamento ímpio. Não, você não é obrigado tomar o direcionamento ímpio. Você não é obrigado. Cada pessoa ela tem ela tem a sua opinião, vamos dizer assim. Mas o marido não deixa de ser o cabeça da casa porque ele é ímpio. Independe. O marido é o cabeça da casa. Se ele cumpre esse papel, agora você não vai se sujeitar a ele mandar você fazer uma coisa que desabone a tua conduta. Mas se uma pessoa é crente e o outro não é crente, a Bíblia diz, não se separe dele. Aonde entra agora o papel dessa mulher crente? Santificar esse marido. A Bíblia, inclusive, diz para a mulher ou o marido, não podem nem evitarem-se um ao outro, ou evitarem-se, não é? Ou não evitar um ao outro, a não ser que seja para um período de oração, se houver consentimento. É verdade. Agora, o marido faz coisa que não condiz com a minha fé. Minha irmã tem que orar. Tem que orar, também, né, porque pastor, se converteu, talvez os dois não eram evangélicos, né? Não eram crentes, e um se converteu. Você vai ter que orar, porque a Bíblia não permite você deixar o seu marido. E até então, né, pastor, se essa pessoa sendo cristã, ela vai ter que fazer o papel que a Bíblia diz. Mulher sábia, ela edifica o lar. A sabedoria vai fazer ela como conviver com esse marido. Né? É isso aí. Olha, o grande questão é, o que tem se confundido nos nossos dias? É que até nos cultos, nas conferências de mulheres, nos cultos de mulheres ou nos congressos de mulheres, dão lá os temas. Mulher valente, mulher forte. Olha, a verdade é que a Bíblia não fala da mulher forte, da mulher valente, a Bíblia fala da mulher sábia. A Bíblia chamou a mulher para ser sábia.
Se essa mulher for sábia, ela será uma grande guerreira. Se ela for sábia, ela terá muita força, mas ela foi chamada para ser sábia. O problema é que estão tratando de coisas até que, não, particularmente, eu não enxergo na Bíblia. Eu não enxergo. Ser sábia não é tão fácil assim, não né? Ser sábia não é fácil, mas a Bíblia diz para a mulher ser sábia. Então, minha irmã, eu não sei se eu consegui te responder, mas quando o marido não é crente, isso não tira o papel dele de sacerdote. Quando a Bíblia trata do papel do marido, ele não está dizendo do marido crente ou do marido ímpio. E esse texto que eu li aqui, quando fala que, ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho. Quando fala do marido cabeça, está falando do marido, num sentido geral. Verdade. Não é? É interessante também esse versículo que você leu, que a mulher santa santifica o marido e vice-versa. Se está escrito isso, é porque a mulher consegue e o marido também. Então, às vezes, no primeiro obstáculo, querem deixar para lá, só que esquece que é um ministério que a gente escolhe, vezes, das nossas escolhas. É isso aí. Então, é isso. Quando o marido é ímpio, o que te resta é santificar esse homem, com oração, com busca. É claro, nada justifica o sofrimento. Ninguém está falando isso aqui. Nada, o cara me bate, é outro assunto que você tem que tomar outras medidas, é delegacia, chamar a polícia, não é papel nem para a igreja, né? Papel da igreja vai se orar, mas chama a polícia. É verdade. Assim, estou falando isso num geral, tá, gente? Não é por causa da pergunta, não tem nada a ver com a pergunta que a irmã fez, mas eu estou dizendo para pessoas que falam, mas se eu apanho, se o marido é bruto, eu já estou falando. Tem os direitos da mulher, né? Até nesse ponto. Tem os direitos da mulher. Mas agora, na pergunta da irmã, mesmo o marido sendo ímpio, a mulher não o deixe. A mulher precisa santificar esse marido com o seu testemunho, e ele continua sendo cabeça da casa. Não é? Agora, pastor, mas esse marido continua sendo cabeça da casa, mas é um beberrão, é um xingador. Aí, é isso que nós estamos falando, é por isso que as mulheres estão ganhando autoridade. Porque esse marido, ele não se comporta como cabeça da casa, mas se ele se comporta, independente da fé dele, independente de se ele é se ele é um marido crente ou um marido não crente, se ele se comporta como sacerdote, ama a esposa, dá vida pela esposa, a condição bíblica é essa, é dar a vida pela esposa, tá bom, irmã? E até então, né, pastor, nesse mesmo assunto, eu já vi homens que não são cristãos, mas ele respeita a esposa, lindo, coisa mais linda, né? É o provedor da casa. É o provedor, ele está sempre ali e não questiona, né? Ele respeita o posicionamento, né? Respeita, leva porque a mulher para a igreja. Ele sabe que ele é o sacerdote, ele sabe que ele é o líder. Acontece. E não estou justificando isso porque, para mim, um homem tem que vir para a igreja junto com a sua esposa. Mas eu conheço maridos que eles são exemplos e eles não são nem crentes, vêm até a porta da igreja, deixam suas esposas e voltam para casa. Não são mas são ótimos maridos, são ótimos sacerdotes, ótimos governantes do lar. Porém, precisa ter uma experiência com Deus para ser mais completo. Não é? Porque servir a Deus é uma questão de plenitude de vida. Gente, precisamos ir para a última fala aqui e vamos finalizar orando, porque o nosso tempo já estourou, né? Já passamos 20 minutos aqui, talvez, do nosso tempo, eu acho, pelo tempo que eu estava contando aqui. 13 minutos, a nossa equipe disse aqui que já passamos 13 minutos do nosso tempo estabelecido. Nós não temos uma regra de tempo aqui, não é? Tem que ser, não, isso aqui não é programa de televisão, isso aqui é igreja para edificar vidas. Mas nós, para não ficar cansativo para você, não é? Que eu sei que você tem seus afazeres. Já vamos finalizar. A última pergunta nossa aqui qual deve ser o posicionamento do homem no lar? Eu vou falar de um texto e eu vou pontuar e nós vamos finalizar, tá bom? Esse texto fala do posicionamento do bispo, mas nós vamos tratar no geral. 1 Timóteo 3 e 4 diz assim: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento,
que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Isso aqui está falando do bispo, um homem que quer ser o pastor, um homem que quer ser o pastor do pastor, um homem que quer ser um líder espiritual, precisa ter essas características. Paulo estava aqui numa carta pastoral, que é a carta a Timóteo. As cartas a Timóteo são cartas pastorais. Paulo, que era o grande discipulador, vamos dizer assim, do jovem pastor Timóteo, estava ali orientando e estava dizendo que o homem, o bispo, né, não deve ser dado ao vinho, não violento, tem que ser cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governa bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Esse é o papel de um homem. Se um homem quer ganhar governo na sua casa, esse é o exemplo bíblico, é o mesmo exemplo para um pastor, é o mesmo exemplo. Agora eu entro de novo lá, não é, na pergunta da minha irmã. Então, se esse homem tem, minha irmã, essas qualidades aqui, ó, independente se ele é crente ou não, ele é cabeça do lar. Ele só precisa ter uma experiência com Deus. Vamos orar para que isso aconteça. Mas, então, pastor Evilásio e ministra Geni, já joguei a pergunta para os dois, certo. Quem quiser pode falar primeiro. Vamos mudar de lado agora, ela fala primeiro. Então, tudo isso é só quanto a coisas físicas ou também quanto a coisas espirituais? Não é? Ou seja, isso é só para prover alimento, dinheiro, trabalho, ou não, as coisas espirituais também? Acredito, como nós já falamos aqui, né, para o sacerdote trazer a família para a igreja. Isso são coisas espirituais. Sim, né? Orar, não é? Orar junto com a esposa, né? Junto com a família, isso é tão importante. Exatamente. A parte espiritual também é muito importante, né? E o marido sendo o cabeça e com a ajuda da esposa, que é auxiliadora. A mulher sábia, né? Às vezes o marido, por exemplo, tem uma dificuldade de fazer um devocional. A mulher sábia faz o quê? Não, vamos fazer juntos. Tem outra, a mulher quando não é sábia, aí que entra a mulher forte. A força da mulher entra aí, é o que estávamos falando agora há pouco, né? Isso. Quando a mulher, ela acha-se forte, não quer fazer, eu faço sozinha e fica para lá. Isso é uma mulher fraca, porque ela não é sábia. É uma mulher fraca. Quando a gente fala de papéis distintos, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, tem coisas que o homem faz melhor que a mulher, tem coisas que a mulher é melhor do que o homem. Né? A gente se completa, exatamente. Então, Deus uniu, né, o homem e a mulher para juntos terem uma casa, terem família, né, e serem uma bênção, né, na casa do Senhor e na vida. Amém. Pastor Evilásio, quer que repita aqui? Deu para entender? Então, o marido, né, qual o posicionamento, né, deste homem dentro do seu lar? Nós lemos um texto aqui, que o homem, né, de 1 Timóteo, e esse papel do homem é só quanto a coisas físicas relacionadas a dinheiro, alimentação, ou também coisas espirituais? Então, se nós olharmos, né, como o pastor disse, que o texto, né, como fala para um líder, né, de um bispo ou de um pastor, né, mas se nós olharmos isso aqui também para nós, no versículo 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, né? Esse é o papel do sacerdote. Esse é o nosso papel como marido. Ensinando o filho, juntamente com a esposa, o caminho que deve andar, né? Como a Geni disse aqui, estar junto orando, estar vindo juntos, né, para a igreja. Esse assunto nós abordamos muito aqui, até no início, falando sobre isso, né? Que tem que andar junto, seja ele na parte física, seja ele na espiritual, né? Na física, no físico, quando ele se trata de você levar o alimento, prover as coisas para dentro de casa, né? Essa é uma obrigação do marido. E quanto na espiritual, da mesma forma, né? Está vindo com a família para a igreja, orientando, ensinando os filhos o caminho que deve andar, né?
despertando, juntamente com a esposa, o que é melhor ou não para as situações que nós temos vivido. Isso faz parte de ser um sacerdote, né? Quando se trata do reino espiritual, nós precisamos ser alguém que realmente entenda os propósitos de Deus. Eu disse no início que Deus, ele constituiu um homem, né, um marido, como sacerdote do lar, né? E nós precisamos ter essa função, de ensinar o caminho certo, a hora certa de resolver situações, né, no momento certo. Esse é o nosso papel. Amém. Né, Aleluia. como sacerdote do lar. Então, que bom que as pessoas estão participando com a gente aqui, mas o tempo está acabando. E agora nós vamos finalizar, não é uma pergunta, mas cada um de nós aqui, nós vamos deixar aí um conselho para você que está nos assistindo. Pastor Vilas, deixa aí o seu conselho, breve conselho aí para quem está nos assistindo. Amém. Então, você que nos assiste, eu quero dizer para você, querido, se você tem vivido assim essa vida de homem sacerdote do lar, alguém que governa o seu lar, permaneça, né? Permaneça. Seja alguém mesmo que provê, né, as finanças, mas traga também o amor para a família, traga o amor aos filhos, na orientação espiritual, né? Esteja de frente, né? Não recue com as suas obrigações, tá bom? Que Deus possa ter falado algo aí no seu coração nessa manhã. Creio que pode ter sido algo que despertou no teu coração. Se você talvez não tenha vivido como sacerdote do seu lar, você possa, a partir de hoje, né, assuma o seu papel como marido fiel à esposa, como marido que ama a família, que ama a esposa e que cuida bem do seu lar. Que Deus te abençoe. Amém. Nós falamos tudo isso aqui e nós, graças a Deus, né, nós estamos na presença de Deus e é fácil a gente falar quando há concordância. Mas existem pessoas que estão nos ouvindo que não têm essa concordância. Então, eu digo para você, é um conselho, procure a Jesus, procure conhecer mais a Jesus, que as coisas vão melhorar. A palavra de Deus diz que a nossa arma é oração e jejum. Então, que você procure conhecer Jesus cada vez mais, que as coisas vão entrar nos eixos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou me colocar de pé, vamos nos colocar de pé, eu vou também dar a minha breve orientação e humilde orientação para você, e vamos finalizar orando, vamos chegar um pouco para frente aqui, mas eu quero dar o seguinte conselho para você. Primeiro, não existe uma família perfeita. Não existe uma família perfeita, seja ela cristã ou não cristã, seja ela cristã evangélico ou não evangélico, protestante ou não protestante, seja de qualquer linha religiosa, não existe uma família perfeita, porque nós somos criados em lares diferentes, culturas diferentes, com educação diferente, de pais diferentes. Criados em comunidades diferentes, outros nos centros, outros nos bairros, um no morro, Então, não importa. Só sei que não existe pessoas iguais, famílias iguais. Mas existe sim um Deus que ama todas as famílias. E o conselho que eu dou para você, tenha paciência. Espere em Deus. E traga a sua família para a presença de Deus. E tome a consciência de um bom cristão, porque senão não adianta nada. Porque a mesma situação que você atravessa com uma família não cristã, você pode atravessar com a família cristã. Se você não tiver consciência cristã e não se entregar de verdade a Deus. Porque a gente está vendo várias famílias sendo dizimadas aí, não é? Mesmo sendo cristã, porque não há consciência cristã. O cristianismo ele muda quando Cristo entra, ele muda a nossa vida quando Cristo entra na nossa vida, senão não adianta nada.
Não é ir a uma igreja, é ir à igreja e deixar o dono da igreja fazer a mudança. Isso eu te digo por experiência própria. Então, meus amados, o que eu quero dizer para você, homem, tome o seu posicionamento de homem, o homem bíblico, o homem que ama a esposa como Cristo amou a igreja, o homem que é o cabeça da sua casa e que entende que a sua mulher ela não é submissa porque ela está por baixo, mas ela é submissa porque ela está dentro da mesma missão. E assim essa família será uma bênção de Deus. Seus filhos vão te respeitar. Seja cordato, como Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo. Seja cordato, seja alguém que disciplina o teu filho, certo? Com educação, com amor. E seja abençoado, uma família abençoada, em nome de Jesus. Ore a Deus, busque a Deus, não abra mão da sua família. Família é uma das coisas mais importantes que existe na terra. Família é um dos maiores projetos estratégicos de Deus na terra. Igreja é família. Família é igreja. Família é comunidade. A comunidade é formada por família, então tudo vem da família. A família que faz a comunidade crescer, olha a importância da família. Então, que Deus abençoe você. Eu quero orar pela sua casa agora, quero orar pelo seu casamento. Você acredita que Deus pode dar uma direção a você? Você acredita que Deus pode mudar o seu esposo? Você acredita que Deus pode mudar a sua mulher? Eu acredito. Então, eu quero orar por você. Feche os teus olhos comigo e vamos orar. Santo Deus, eu oro por esta casa agora. Paizinho, que o poder do Espírito Santo, Paizinho, que o poder, o mesmo poder da ressurreição, o dínamo de Deus, entre nessa casa agora, ó Deus, e faça algo diferente. Deus, empodere agora essa pessoa no teu espírito, no teu poder, para mudar a história dessa família, para governar essa casa. Pai, dê autoridade a esse homem, como um homem sensato, cordato, amoroso, educado, em nome de Jesus, e muda essa história. Pai, ajude essa mulher a ser sábia, e não apenas exercer força, não apenas exercer poder humano, mas ensine ela a ser sábia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa esse homem, ajuda esse homem a conseguir, ó Deus, a mudar a história da sua casa, para a glória do seu santo nome. Eu oro por este casamento agora, esse casamento onde homens não tomam o seu posicionamento e as mulheres estão cansadas. Pai, em nome de Jesus, muda isso agora. Manifeste o seu poder, a sua graça. Eu oro por esta família. Amém e amém. Amém. Estamos finalizando. Você que está nos assistindo ao vivo, ou você que vai nos assistir depois, vai nos assistir pela gravação. Que Deus abençoe sua vida. Lembrando que logo mais à noite nós estamos aqui, juntos celebrando a Deus. Vamos falar logo mais à noite sobre a glória da segunda casa. É um texto muito abençoador para nossas vidas. Eu mesmo estarei ministrando e gostaria que você estivesse com a gente, celebrando a Deus, com cânticos e louvores a Deus. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado você que é membro dessa igreja também. Muito obrigado você que nos visitou nessa transmissão. Foi muito bom poder falar para você, falar com você, nós daqui, você daí, e em breve os nossos cultos vão voltar, em nome de Jesus, e você pode nos fazer uma visita. Por esse mesmo número, se você desejar se entregar a Jesus, você pode dizer: eu aceito a Jesus como Senhor da minha casa, Senhor da minha família, eu quero ser batizado, eu quero voltar para a igreja. O que você quiser, você pode falar nesse mesmo número aí de WhatsApp, que está na nossa tela.
E se você quiser continuar tendo assistência nossa, assistência da minha esposa, você mulher, nós te colocamos também em contato direto com ela por esse número. Então, por favor, faça contato com a gente, vamos continuar nesse relacionamento de amizade, de irmandade, e que Deus abençoe você. Nós somos uma igreja família, uma família para pertencer, e nós estamos aqui juntos. Não é tempo de ficar só. Estamos juntos até o final. Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e dê um bom domingo a você e a sua família. Fique na paz, Deus abençoe. Fique com Deus.